Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E se você acordasse 30 anos do futuro para descobrir que os novos dias seriam exatamente como as sátiras de 30 anos atrás? Os humanos se esqueceram como é ser humano, a burocracia literalmente se tornou um pesadelo que engoliu tudo e todo mundo, e qualquer estrago material que possa ser feito, por maior que seja a sua gravidade, nunca vai se igualar ao terrível crime de ofender a pessoa errada, mesmo que seja só errando uma simples forma de tratamento. Vai por mim. Isso pode ser mais assustador do que vocês pensam. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao não tão admirável assim Mundo Novo. Depois de explicar como as distopias que ficaram muito famosas nos anos 80 e 90 foram um aviso, chegou a hora de analisar uma obra em específico que traduz os dias de hoje de uma forma praticamente profética. Esse esboço de roteiro de Mãe de Ná foi durante muito tempo um dos meus filmes favoritos, justamente porque ele mostrava o quanto inútil, impotente e decadente poderia se tornar uma sociedade caso ela caia nas mãos das pessoas erradas e chatas o suficiente. Para você que não me conhece, eu sou o Kodihak. E para você que me conhece, eu me chamo assim também. E como eu gosto de tratar todo mundo igual, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para algum amigo seu que gosta de filmes antigos ou que simplesmente precisa aprender umas coisinhas sobre controle social e comportamento de manada, de uma forma totalmente teórica e nada atual, eu vou ficar muito grato. No mais, a gente começa do começo. O ano é 1996 e, diferente de todas as obras que eu falei nos últimos vídeos, aqui nós começamos em um passado distópico ao invés de um futuro que não tá tão bom assim. A história de O Demolidor, lançado em 1993, um pouquinho atrasada para se tornar um clássico dos anos 80, porém afastado o suficiente para pertencer a outro gênero de filme que eu vou falar muito no canal no futuro, que é a famosa sátira futurista, onde mostra que não necessariamente tudo deu errado, mas sim que as pessoas que vivem nesses universos são menos capazes ou inteligentes. Conta a história do famoso policial John Spartan, conhecido também por O Demolidor por ter algumas políticas um tanto quanto não ortodoxas para prender o pessoal, que é pego em uma emboscada pelo vilão do filme Simon Phoenix, interpretado pelo ator Wesley Snipes, que inclusive nesse filme apresentou o conceito do mais famoso penteado carioca, o louro pivete. Provavelmente metade dos pagodeiros desse país devem muito a esse bravo sonegador. Mas voltando à história do filme, ao perceber que havia sido enganado por Phoenix e os reféns não haviam deixado o local, Spartan realiza a sua ação padrão de destruir patrimônio público e acaba sendo condenado por seu descuido à prisão criogênica junto de seu rival, dando início ao plot do filme e mostrando ao espectador uma das projeções de futuro mais realistas que eu já tive a chance de ver. Em sua prisão criogênica, que deveria durar cerca de 70 anos, Phoenix, que eu vou chamar de Wesley simplesmente para ficar mais engraçado, é despertado para sua primeira entrevista de condicional no ano de 2036, aonde, vejam só, por um milagroso fruto da engenharia social, o crime simplesmente não existia mais. Ao tentar ser reintegrado à sociedade, o nosso amigo Wesley fez o que todo bom e velho meliante roots faria, que é basicamente fazer um estrago e escapar, fazendo então entrar em cena a primeira alegoria incrivelmente assertiva e um dos pontos de comédia mais fortes desse filme: a polícia. Como se tratava de uma época onde há anos não havia uma única incidência, era de se esperar que, tal qual alguns exemplos que a gente acaba vendo nas redes sociais hoje, o pessoal estava um tanto quanto despreparado. E mesmo com os seus instrumentos de densidade variável, e é claro uma pequena ajuda do K-Ultra dado durante o congelamento para nosso amigo Wesley, a sova tomada pelos nossos amigos agentes da lei foi tão humilhante que eles tiveram de descongelar John Spartan 30 anos antes do final de sua pena, simplesmente por ser a única pessoa capaz de lidar com uma ameaça daquele tamanho.
Após o despertar de John Spartan, o filme deixa um pouco de lado a questão da ficção científica e mergulha gloriosamente para a sátira social, apresentando mais uma vez algo que é tão atual que chega a ser assustador. No futuro de Demolition Man, envolto a toda uma aura de pacifismo, existe uma proibição de qualquer material considerado subversivo, que visava basicamente anular resquícios de personalidade e individualidade entre os seres humanos, compondo um conjunto de regras que, ao mesmo tempo que sufocavam os cidadãos, os ludibriavam com a falsa sensação de integração à comunidade e paz. Pois, segundo o Dr. Raymond Cocteau, personagem que interpreta o prefeito dessa utopia, para preservar o equilíbrio daquela sociedade, entre aspas, perfeita, liberdades e motivações pessoais teriam de ser abdicadas. O que ele acaba não explicando é que a proibição desse tipo de material, entenda isso como música, filmes, jogos, livros e praticamente qualquer coisa que possa ser considerada lúdica, que eu expliquei muito bem no vídeo passado, e o consumo apenas do que é pré-selecionado por um grupo que está ali estudando o comportamento e a reação da turma, tende aos poucos não só padronizar o comportamento, como desumanizar os indivíduos, como se eles fossem de fato ratos em gaiolas. E de fato isso fica bem visível nas cenas em que John Spartan está descobrindo as regras da cidade de San Angeles, aonde um estatuto de retidão verbal determina o que pode ou não pode ser falado, punindo você com uma multa toda vez que você utiliza algum jargão ou linguagem imprópria, extremamente similar aos ganchos, bloqueios e qualquer outra coisa que você possa chamar nas redes sociais hoje em dia, o que é mais uma vez muito parecido com o que nós passamos, afinal, tecnicamente não se existem mais paredes, além da proibição de proteínas não sintéticas e bebidas alcoólicas, já que, segundo os rigorosos padrões de saúde de San Angeles, estão abarrotados de colesterol e substâncias que no final das contas vão te deixar um pouco mais agressivo, portanto não bom para você, portanto então proibido. A soma de todos esses elementos, assim como praticamente a extinção das atividades ilegais, gera um ambiente que, segundo Lenina Huxley, personagem designada para ser a parceira de John Spartan, faz toda essa empolgação artificial parecer incrivelmente tediosa. E de fato o tédio é algo tão presente na vida dos personagens que acaba também se tornando um dos elementos da trama, já que a população acabou meio que se habituando com isso, e por consequência qualquer mínima tribulação que seja, é encarada como uma grande ameaça àquela sociedade aparentemente perfeita, facilitando a tomada de controle mesmo que disfarçado de bondade e preocupação. Bem assustador, vocês não acham? E após ter visto esse filme umas 15 vezes no SBT pelo menos, e ter adquirido uma certa bagagem literária de ficção científica, que é um tema que eu gosto muito, eu consegui enxergar uma certa similaridade com a obra Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, que, diferente de 1984, apresenta uma sociedade tecnicamente bem organizada e estruturada, onde tanto as funções quanto as visões sobre liberdade dos personagens estão tecnicamente sob controle, já que, diferente da obra de George Orwell, não haviam constantes mudanças na estrutura, história e narrativa a ser contada para os cidadãos, mas sim um delicado e demorado processo de engenharia social, que através da ingestão de uma substância chamada soma, garantia a tão maravilhosa felicidade, mesmo que de uma forma artificial. Esse mesmo elemento da satisfação artificial é perfeitamente trabalhado em uma cena do filme que, se você assistiu na mesma época que eu, com a mesma idade que eu tinha, provavelmente te chamou muito a atenção. Depois de lidar com os meliantes que acabam aparecendo na trama, a Lenina Huxley convida o protagonista para participar de uma sessão de intimidade, porém sem contato físico, pois além de carne e bebida alcoólica e um monte de coisa relativamente normal, a troca de fluidos também é proibida por lei, necessitando inclusive de uma documentação especial para concepção não artificial, que basicamente quer dizer que você tem que se sujeitar a mais burocracia só para ter um boneco. Nessa cena é visível o incômodo do protagonista sobre a nova visão das relações íntimas e como isso reflete esse conceito de artificialidade, a qual as pessoas nem conseguem entender o que de fato seria algo bom ou ruim,
eles simplesmente o fazem porque foram condicionados com aquilo sendo o certo a ser feito. Como se todas as características que nos tornam humanos tivessem sido apagadas e reescritas da forma mais conveniente possível, evitando questões individuais, morais e espirituais em nome da produtividade e do mundo melhor. E não simplesmente a vida das pessoas. A instrumentalização e robotização através de uma máscara de falso mundo perfeito é algo que com certeza foi a maior previsão desse filme. Já que hoje em dia, se você precisa lidar com pessoas ou simplesmente não quer ser cancelado para perder o seu emprego, toda e qualquer ação sua precisa ser minimamente calculada para que ninguém, por mais zoadinho da cabeça que seja, se sinta incomodado. Um termo que se encaixa muito bem com isso, porém ele foi utilizado a exaustão pelo pessoal mais velho, a um ponto em que talvez ele tenha até perdido o seu significado original, denominado de politicamente correto, começava a engatinhar na época de produção do filme e, mesmo sem ter se tornado um sistema, foi genialmente representado da mesma forma com que ele se aplica hoje nas relações sociais, gerando um fenômeno que acabou se tornando um meme desse filme e que pra mim é sensacional para entender o que se passava na cabeça dos produtores quando eles produziram essa obra, que são as três conchas. Durante todo o filme, não é explicado ao protagonista como elas devem ser utilizadas, a não ser, é claro, a informação de que elas servem para fazer a sua higiene pessoal em lugar do papel higiênico, que por, entre aspas, questões ecológicas havia sido banido daquele futuro, e que acaba virando um motivo de ridicularização dos incríveis, cultos e educadíssimos habitantes de San Angeles, para tratar o Spartan como se ele fosse um troglodita que não consegue se higienizar. E é lógico que no filme isso serve de estrutura narrativa, já que seria nojento compartilhar esse negócio no banheiro público, por exemplo, mas que hoje em dia temos um elemento que se assemelha e muito com esse negócio das três conchas e que serve basicamente para exercer a boa e velha soberba para cima das pessoas que são, entre aspas, menos escolarizadas e educadas, que são essas novas formas de tratamento, em que até grandes emissoras de TV literalmente estão aderindo em nome da agenda, mas que no final das contas só serve como mais um complemento a um gigantesco livro de regras que é constantemente atualizado e tem como objetivo ridicularizar o cidadão médio, afirmando que ele não está preparado para o convívio em sociedade e, portanto, deve se reescolarizar, ou pelo menos se render às novas formas de reprogramação neurológica, para que assim ele possa pelo menos se igualar aos pés sujos da nobreza maravilhosa que dita as regras e o que deve ou não ser classificado como ofensivo. E isso, meus amigos, é um doloroso reflexo do que de fato se torna uma sociedade quando você extingue valores como honestidade, força e moralidade em troca de uma suposta vida calma, ao ceder ao controle junto com um monte de outras coisas. A população se torna letárgica e incapaz de agir e se defender por si mesma, ficando totalmente à mercê do sistema. E diferentes das tramas de futuros distópicos, onde geralmente há um combate entre o cidadão comum e as megacorporações, nesse cenário o conflito é tão limpo quanto a própria estética desse futuro. Simplesmente não há luta, porque eles não sabem como lutar. E quando isso acontece, geralmente o trono fica com quem bate primeiro e bate mais forte. E no caso, como esse pessoal todo se tornou inofensivo, não foi difícil para o vilanesco Wesley subjugar o Dr. Raymond e tomar o controle da cidade, uma vez que esse desprovido de sagacidade aqui simplesmente achou que ia conseguir controlar esse cara na base da simples chantagem burocrática. Vocês provavelmente conhecem um pessoal mais famoso que pensa exatamente assim também, né? Provavelmente numa situação similar eles teriam basicamente o mesmo destino também, provando que a artificialidade e a falta de dificuldades em algum momento vai retirar a sua força, já que é basicamente isso que nos faz progredir mais e mais. Como consequência disso, a gente vai acabar se tornando um monte de almofadinha que não tem a capacidade mínima para cuidar da própria vida, restando as grandes e maravilhosas entidades corporativas fazê-lo porque, afinal de contas, eles são tão bonzinhos. Eu sou o Codhack. Muitíssimo obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Esse pessoal bonito e cheiroso que tá passando aí são os apoiadores do canal e você pode se tornar um através do apoiocoletivo.com/Codhack ou daqui do clube de membros, fortalecendo aí a sua web esmola, o que garante as minhas contas pagas e mais tempo para me dedicar aos vídeos, fazer vídeos mais bem produzidos, bonitos e longos. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazer esse vídeo.
e a gente se vê numa próxima. Até lá! E eu prefiro 1 milhão de vezes me entupir de Rato Burger do que comer esses negócios com soja e essas plantinhas aí. Até mais.